Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Sr. Presidente António Ramalhianes, que simbolicamente tão notável a sua presença nesta sessão. Bem-aja. Senhora Presidente Eduardo Ferro Rodrigues, Sr. Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, Doutora Isabel, Dr. João Soares, demais familiares de Mário Soares, ilustres convidados, senhores embaixadores, senhoras e senhores deputados. Menos de 2 semanas agradeço novo, honroso convite de Vossa Excelência, Sr. Presidente, para a ação solene de evocação dessa personalidade contemporânea, singular, que foi Mário Soares. Mas porquê Mário Soares no centenário do seu nascimento, que passa amanhã? Porque foi um dos pais fundadores ou refundadores do sistema político e partidário português? Foi, de facto, um dos pais fundadores da matriz do sistema partidário, afirmado entre 74 e 76, e do próprio sistema político democrático representativo de forte raiz parlamentar. Pela importância das causas que abraçou durante toda a sua vida e pelas quais se bateu em ditadura, revolução e democracia, até nos deixar em 2017, a liberdade, a democracia, a Europa, foi de facto, desde sempre, um militante da liberdade, da democracia e da Europa. E estas 3 palavras converteram-se em traços identitários do nosso constitucionalismo e da nossa vida todos os dias. Mas não foi o único. Nem sempre, em fases dos últimos 50 anos, sobretudo a partir da transição do século, o cimeiro. Pelas qualidades que revelou e que algumas delas cultivou e colocou com determinação, constância e brilho ao serviço das suas causas, e citarei apenas 4, a meu ver, das mais salientes. A paixão pela política como obrigação cívica e entrega total desde a adolescência até ao fim da sua vida. A coragem física e psíquica ilimitada. A visão antecipadora do futuro. O poder sedutor de mobilizar nas ruas como na Revolução e de aproximar o poder das pessoas como na Presidência da República. Foi, de facto, tudo isto e muito mais, em predicados invulgares como muito poucos outros. Na entrega total à política, na coragem aliada ao gosto do risco, na capacidade de antecipar e preparar o futuro, na sedução pela presença física e pela força oratória em momentos únicos da Revolução, tal como no enraizamento afetivo popular no novo regime. E num ou noutro destes predicados foi várias vezes o melhor. Na antecipação de futuros, no arrebatamento das multidões, na proximidade aos portugueses, que lhe valeu acima de 70% na reeleição, que mais ninguém obteve até hoje. Mas foi só pelo ter sido fundador do sistema político e partidário, pelo ter abraçado as causas que abraçou, pelo ter sido, do quais nascer ou morrer, um exemplo de entrega total à política, pelo ter sido corajoso nas convicções essenciais e na resistência física, pelo ter sido antecipador de futuros e mobilizador e conquistador de almas em momentos decisivos, que se tornou tão diferente, tão diverso, tão singular. Foi, claro, por ter tão vasto somatório de traços distintivos, não apenas um, ou uns, ou muitos, por ter, porventura, mais e mais variados do que as mais variadas personalidades políticas
do Portugal contemporâneo. Mas a verdadeira razão de ter sido singular é outra, e é tão fácil de entender. Entre os anos 40 do século XX e a viragem do século, ele esteve e marcou tudo, ou quase tudo, o que foi decisivo em Portugal. Militou com adesão e entrega na grande força em peso, organização e resistência na oposição a Salazar e à ditadura. Rompeu com ela ao intuir que o seu caminho dela teria de ser autónomo, próprio e distinto. Entendeu antes da maioria o que significava Humberto Delgado na implosão interna irreversível da ditadura. Estabeleceu uma rede de cumplicidades internacionais, raríssima num cavaleiro andante solitário, cansado do fechamento da sua pátria por causa da governação que a determinava. Criou ainda antes, no 25 de Abril, um partido que pudesse ser uma alternativa à ditadura, não sendo a força histórica liderante da oposição, ou outros partidos ainda a nascer de grupos frágeis de centro e direita. Apostou na moderação de um setor do movimento dos capitães e, frustrado o spinolismo, sem estruturas militares e políticas suficientes, intuiu a missão do Grupo dos Nove. Rompeu com o frentismo unitário no movimento democrático português e com o quarto governo provisório e conduziu um novo frentismo civil do centro-esquerda à direita, que passou pela Alameda e culminou no 25 de novembro com a vitória do Grupo dos Nove. Em conjunto com outros partidos, nomeadamente o Partido Popular Democrático e o Centro Democrático Social, definiu traços essenciais no conteúdo constitucional em matéria política, mas confluiu à esquerda na economia e na sociedade. E, saído do governo, votou a Constituição. Chefiou o primeiro governo constitucional, pediu a adesão às comunidades europeias e, anos mais tarde, foi ele próprio a assinar o respectivo tratado. Protagonizou um longo período de tensão e depois afrontamento com o símbolo da vitória militar da Revolução e primeiro Presidente da República eleito, que envolveu a saída da liderança do partido para não o apoiar na reeleição de 1980. Mais tarde, a formação do Bloco Central e o combate das presidenciais de 86, em que, no início, ao mesmo tempo defrontou praticamente toda a direita unida e, ao mesmo tempo, aquela esquerda que, a seu ver, permanecia demasiado ligado ao período anterior. Na segunda volta, venceria a direita praticamente toda unida com o voto da esquerda unida. E no dia seguinte começou a estabelecer pontos com todos os portugueses. Em Belém coabitou com o protagonista emergente na mais longa e reformista governação de Portugal durante um mandato, para no mandato seguinte abrir espaço para o partido vencedor da Revolução e dos primórdios da democracia, mas que estava afastado do governo desde 79 e estaria até 95 com o pequeno interregno do Bloco Central de 83 a 85. Projetou como Primeiro-Ministro, líder partidário, Presidente da República, deputado europeu e candidato presidencial, Portugal na Europa e no mundo, com orgulho nacional e visão de futuro político, económico, social e ambiental, sempre livre, sempre igualitário, sempre anti-xenófobo, sempre tolerante, ou seja, sempre democrático. Quem naquelas décadas todas esteve como Mário Soares, tão presente e tão decisivamente presente nos três tempos políticos: o tempo da ditadura, o tempo da Revolução,
o tempo do nascimento da democracia, o tempo das duas primeiras décadas dessa democracia. E marcou tanto esses tempos. Do universo partidário, nenhum. Do universo militar, sim, largamente um. O primeiro Presidente da República Portuguesa eleito em democracia. Decisivo no fim da Revolução, no início da democracia, na civilização do regime, no regresso dos militares aos quartéis e na abertura da governação à direita, mas que não tinha participado na resistência à ditadura em que Mário Soares tinha intensamente militado durante 30 anos. É esta vida singular, irrepetível neste tempo histórico, é esta personalidade singular que hoje aqui evocamos, com visões diferentes, gostando ou desgostando dos seus feitos, dos seus méritos, dos seus deméritos. Vários dos presentes fomos seus apoiantes e seus adversários, em momentos diferentes. Uns concordando na íntegra, outros discordando quase na íntegra. Das opiniões que teve do Império, da descolonização, do pós-descolonização, de preferências que sempre manifestou pelas grandes opções nacionais e de representação do Estado sobre a mera gestão corrente do concreto. Com o pluralismo próprio da democracia, ele foi singular. Como singular foi a sua companheira toda uma vida, Maria Barroso. Sem ele, a sua coragem e as suas convicções, que eram de um partido, mas ultrapassavam em muito um partido. A liberdade, a democracia e a Europa teriam esperado mais, ou vivido atalhos mais penosos, ou conhecido mais sobressaltos ou empecilhos, ou mesmo conflitualidades internas, autoritarismos ou desvios não democráticos. Sem ele, Mário Soares, não seria possível uma sessão evocativa tão livre como a de hoje. Uns livremente evocando mais os seus méritos, outros evocando livremente os seus deméritos. Uns louvando a democracia que ajudou a construir, outros querendo outro futuro que não o que ele sonhou. Foi isso a liberdade e a democracia que ele ajudou a criar. Foi isso que permitiu este Parlamento livre e a sessão solene que estamos a viver. Dele disse várias vezes sem conta, Jorge Sampaio, ter sido o colosso do advento da democracia em Portugal. Portugal, que não esquece os maiores e os melhores de cada tempo. De todos os tempos, não esqueceu, não esquece, nunca esquecerá Mário Soares.